No mês de março, o Ministério Público emitiu sentença declarando a ilegalidade de suspensão de fornecimento de água pela Casan em virtude da falta de pagamento, baseada no Código de Defesa do Consumidor. O fato acontecia no município de Porto Belo, no litoral sul de Santa Catarina. Entre as práticas listadas pela Promotoria de Justiça está a vinculação dos débitos ao imóvel e não à pessoa física. Assim, o atual proprietário ou inquilino fica sujeito por dívida que não contraiu ao corte do abastecimento e até mesmo inscrição em cadastro de inadimplentes. Além desses, outros abusos estavam sendo cometidos pela Casan. Estavam divulgando no site um programa de recuperação de crédito, dizendo que os consumidores poderiam parcelar em até 100 vezes, sem valor de parcela mínima, sem nenhuma informação adicional. Mas aí, quando o consumidor ia parcelar, você tinha lá uma parcela mínima para cumprir, o prazo não era de 100 vezes, era um prazo menor. Além disso, eles estavam enviando cobranças para os consumidores para fazerem pagamentos de dívidas anteriores a 5 anos, ou seja, dívidas bastante antigas. E além dessas dívidas antigas, dívidas de proprietários anteriores, o que de certa forma não é permitido, que foi o que essa ação civil pública corrigiu. Aqui em Blumenau, a conta de água também é atrelada ao imóvel. Por exemplo, quando um morador aluga uma casa em que existe dívida de conta de água, se o antigo inquilino ou o proprietário não quitarem o valor, ele pode ficar sem o abastecimento. Conta fica vinculada ao imóvel. O dono do imóvel que fica responsável. Se ele alugar um imóvel, ele tem que ter essa preocupação de quando o inquilino sair, tem que estar em dia. Porque se tiver algum resto a pagar, vai ficar vinculado ao imóvel. Então, se entrar outro inquilino novo, ele vai ter uma conta atrasada que o dono do imóvel tem que ter essa preocupação. Se tiver atrasado mais de 60 dias, ele será cortado. A professora de Direito do Consumidor diz que o que deve ser observado é quem efetivamente utilizou o serviço, ou seja, se foi o proprietário ou o locatário. Os tribunais brasileiros entendem que a dívida de água é da pessoa e não da própria coisa. Então, no caso, por exemplo, dos proprietários anteriores, a gente tinha a seguinte configuração. Existia um proprietário antigo que deixou débitos na conta de água e aí o proprietário que assumiu, seja pelo término de um contrato de locação, ou seja por uma compra e venda de imóvel, esse proprietário novo era cobrado pelas dívidas do proprietário antigo, sob um argumento da Companhia de Saneamento e Água, dizendo que a dívida era do imóvel e não da pessoa. Essa ação faz essa correção, deixando bastante claro que a dívida é da pessoa. Então, aqueles débitos antigos do proprietário antigo devem ser quitados por ele. O proprietário novo deve arcar apenas com as suas dívidas. Por isso, é sempre bom prestar muita atenção quando for alugar ou comprar um imóvel. Todo mundo que ocupa um bem é responsável pelos débitos daquele determinado período que ficou na ocupação do bem. Portanto, se você, por exemplo, alugou um imóvel, tenha o cuidado de passar a conta para o seu próprio nome, para que você tenha, durante aquele período, as dívidas em seu nome. Terminando o contrato de locação ou vendendo esse imóvel para um terceiro, é interessante que você faça a transferência para um futuro proprietário ou para o futuro inquilino, para que você tenha efetivamente a responsabilidade transferida, né?